Olá! Neste vídeo será apresentado o trabalho desenvolvido para a disciplina de Projeto Integrador em Computação 1 da Univesp. O título do nosso trabalho é CMRA MChat Análises, software com framework web para aplicação do MChat para o Centro Municipal de Referência do Autismo de Araraquara, o CMRA. O nosso grupo é o 002 do campus de Araraquara e ele é composto pelo George Henrique de Abreu Pagliuso, Jefferson Carmo Veríssimo Silva, Jorge Luiz da Silva, Victor Augusto Bossolan da Silva e Érica Vascravo, que sou eu. Vamos falar um pouquinho sobre o CMRA, que é o Centro Municipal de Referência do Autismo de Araraquara. Ele é uma unidade de saúde especializada no atendimento à pessoa com autismo. Ele foi resultado de um projeto feito entre o governo municipal e membros da sociedade civil, e ele foi inaugurado em agosto de 2020. Essa é a fachada do Centro Municipal de Autismo. Falando um pouquinho agora sobre o autismo, né, ou TEA, que é transtorno do espectro autista. Ele é um termo usado para descrever alterações no desenvolvimento neurológico, né, e as pessoas que são diagnosticadas com TEA, elas têm algumas características que, no geral, né, não é um padrão, mas são coisas que chamam mais a atenção. Dificuldade de comunicação, interação social, comportamento ou interesses restritos ou repetitivos, e geralmente esses comportamentos, né, essas dificuldades aparecem antes dos 3 anos de idade. Falando um pouquinho da história, né, do autismo, né, ele apareceu na literatura psiquiátrica, o termo, né, autismo, apareceu na literatura psiquiátrica em 1911, né, e ele era descrito como um sintoma da esquizofrenia, né, e qual que era a característica dele, né, pacientes que tinham a tendência a se isolar no ambiente, né, do ambiente onde estavam os pacientes. E só em 1980 o autismo foi definido como uma nova classe, não tendo mais essa relação com a esquizofrenia. Agora, falando um pouquinho do diagnóstico, o diagnóstico é uma coisa muito complexa, uma avaliação bem complexa, porque não existe um exame específico que ajuda aí nessa tarefa. Então, é um conjunto, né, de fatores que você vai para ser feito o diagnóstico, né? Então, ele é feito com base na observação dos comportamentos da criança, entrevista com responsáveis, levantamento da história dessa criança e também o uso de instrumentos de avaliação. E um desses instrumentos é o MChat, né, que esse questionário aqui, ele é um instrumento para rastreio de sinais precoces do autismo. Mas ele não tem, como os outros instrumentos, né, ele não tem o objetivo de diagnosticar, mas sim de identificar sinais de risco. É um questionário formado por 23 questões, do tipo sim, não, e as respostas, elas podem ser vistas de 3 formas. Aqui é um gabarito, né? A primeira forma, que é a descrita na literatura, é a análise das 23 questões, onde as questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, desculpa, e 23, só pontua quando responde não. E as questões 11, 18, 20 e 22 só pontua quando a questão é respondida como sim. E somando aí essa pontuação, a pontuação de 0 a 2 é um baixo risco para autismo, né?
A pontuação de 3 a 7 é um risco moderado, a pontuação de 8 a 20 é alto risco. Outra forma que é também usada pelos profissionais, né, da saúde é pontuar quando tem mais de 3 pontos nas questões de 10 a 23, né? Então, eles veem a pontuação somente das questões de 10 a 23 e quando pontua mais de 3 pontos, existe um risco para autismo. E a terceira forma é verificando as questões de risco, né? As questões críticas aí, né? Que é a 2, 7, 9, 12, 14 e 15. Quando tem mais de 2 pontos nessas questões, nesse conjunto de questões, né? Também apresenta um risco para o autismo. Esse foi, né, o formulário MChat. É um dos que existem, né? Existem outros. Mas esse é um dos que é usado lá no CMRA. Né? E qual que foi o problema? Né? Esse instrumento ele é preenchido manualmente, então a folha é impressa, preenchida e arquivada em prontuário. Então, o que acontece? Essas informações não são armazenadas em lugar nenhum e as informações ficam meio que perdidas, né? Sem ter a possibilidade de análise dessas informações depois, né? Como eu sou funcionária lá do Centro Municipal de Referência do Autismo, e observando, né, e conversando lá com os profissionais da unidade, com o pessoal, eu vi essa dificuldade, vi um potencial, né, que eles veem também esse potencial no MChat, né, e a solução que a gente encontrou foi a de desenvolver um software que reproduza o MChat, né, com um framework web. No caso, a gente usou a ferramenta Django, com banco de dados, usando o SQLite, usamos o SQLite, praticando controle de versão usando o Git e o GitHub.